Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Direito e Sociedade. Hoje nós iremos falar um pouco sobre os crimes contra a honra que estão previstos no Código Penal do artigo 138 ao 145. Meu nome é Sara e eu estou com a Levínia, a Júlia e a Maiara. Falando um pouco para vocês o que seriam os crimes contra a honra, em tese, são condutas que ferem a dignidade das pessoas, a honra e o decoro, reputação e entre outros. Agora eu vou passar a palavra para a Levínia, que ela vai explicar um pouco para vocês o que seria a calúnia e dar exemplos no cotidiano para vocês conseguirem entender o que seria essa conduta. Então, como você disse, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a calúnia. A letra de lei está no artigo 138 do Código Penal e diz que caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato definido como crime, e a pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, o que seria essa conduta tipificada no artigo 138? Quando você imputa um ato criminoso a alguém. Então, quando eu falo, por exemplo, que uma pessoa pegou o celular da minha bolsa, levou embora, eu falo, fulaninho fez tal coisa, mas eu não posso só ofender. Eu preciso, de fato, imputar um ato criminoso para essa pessoa. E aí, aqui, no parágrafo 1º, a gente vê que na mesma pena incorre quem, sabendo a falsa imputação, a propaga ou divulga. Então, se, por exemplo, eu passo essa informação para você e você, sabendo que é mentira, você passa adiante, você vai incorrer na mesma pena que eu. Entendi. Mas, por exemplo, e se eu citar você em uma determinada conversa e for verdade, o que acontece? Então, no caso da calúnia, diferente, por exemplo, da difamação, admite-se a exceção da verdade. Então, no caso, você teria o direito de provar que aquilo que você está imputando alguém, aquele fato criminoso, ele é verdade. Só que em 3 exceções não é admitida a exceção da verdade. Então, no inciso 1º, se constituído o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença recorrida. Então, ele não foi condenado, não teve sentença condenatória dele estar em julgado. Então, nesse caso, não cabe a exceção da verdade. No outro caso, é se o fato imputado em qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141. Seria o presidente da República, por exemplo. E aí, nesse caso, também não cabe a exceção da verdade. E no inciso 3º, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, o 1º e o 3º eles são basicamente a mesma coisa, mas a pessoa não foi condenada. E se caso eu me arrepender do que eu falei de você, o que acontece? Então, o artigo 143, ele prevê a retratação. Então, no caso, o querelado, antes da sentença penal condenatória, ele pode se retratar no caso de calúnia ou difamação. E aí, se ele fez isso através dos meios de comunicação, se o ofendido desejar, ele pode fazer também a retratação através dos meios de comunicação. Obrigada, Levínia, pela sua explicação. Acho que deu bem para o pessoal entender. Agora eu vou pedir para a Maiara explicar um pouco sobre a difamação, que acredito que é uma dos principais crimes, condutas que vem acontecendo nos últimos anos na nossa sociedade. Bom, como dito, a difamação ela é um crime contra a honra e ela fere também a dignidade da pessoa, só que fere mais ainda a reputação dela. Vamos ler aqui o código que fala no artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Um exemplo é você falar que João traiu Maria e difamar ela pela vizinhança. Isso é difamação, é você levar essa mentira, ou pode ser verdade, independente de ser mentira ou verdade, isso é considerado como crime, mas é você levar essa informação visando ferir a reputação da pessoa. Então, quando você faz isso, você está cometendo o ato da difamação. E se isso ainda for feito através da internet e redes sociais, a pena ela pode ser aumentada. Então, fala mesmo sobre o alcance da difamação e a intenção mesmo da pessoa de ferir a reputação da outra. Agora, falando um pouco sobre a injúria que está prevista no Código 140, eu vou ler um pouco para vocês, só para poder ficar fixado, que é no artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Resumidamente, para vocês conseguirem entender, a injúria não necessariamente a pessoa vai ter feito aquilo
ou seria sobre falar o que a pessoa fez, mas especificamente ofender a pessoa ou a vítima. Um exemplo bem básico que é a vingança através de um término de relacionamento, em que a pessoa, por exemplo, namorava a pessoa há vários anos e durante as relações que a pessoa tinha, ela gravava vídeos e após o término ela expor esses vídeos na internet. Então, nesse caso, a injúria vai ser contra a pessoa e ofendendo a pessoa que ela é. E para resumir, em palavras mais simples para vocês, a injúria é uma forma de constranger a pessoa, colocar ela numa situação ruim diante das outras pessoas, né? E muita gente não sabe, mas isso é crime e pode ser denunciado, né? Pode ser feito processos contra e com isso, né? Agora, falando sobre o mesmo tópico, dos crimes contra a honra, a Júlia vai explicar para vocês um pouco sobre os excludentes. Oi, eu sou a Júlia e vou falar um pouco sobre os crimes excludentes. Eles são circunstâncias que, quando presentes, eles podem afastar a ilicitude ou a culpabilidade dos crimes ou fatos. E isso torna inelegível na lei. A gente tem dois tipos de crimes excluentes. O primeiro é a ilicitude, onde não há crime, e tem os excluentes da culpabilidade, onde a conduta não se exerce. Bom, eu vou falar um pouco sobre o artigo 144, onde ele fala se dê referências, alusão ou frases se interfere calúnia, difamação ou injúria, que se julga ofendido por pedir explicações de juízo, aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz, não a das satisfatórias, responde pela ofensa. Considerando o tema que nós abordamos hoje no nosso podcast, os crimes contra a honra não têm somente consequências dentro do poder judiciário, mas também no cotidiano das pessoas, que pode ocasionar problemas psicológicos, tanto como depressão, ansiedade, porque dentro das redes sociais é um campo minado onde muitas pessoas aproveitam que não tem certa legalidade para poder falar o que pensam ou discriminar alguma outra pessoa. Mas, nos últimos anos, a jurisprudência tem considerado, sim, esses crimes dentro das redes sociais e pode ser até uma situação para poder agravar a pena contra a pessoa que praticou determinada situação dentro das redes sociais contra outra pessoa. Um exemplo, dentro do Twitter ou no Instagram, é a pessoa comentar algo ruim sobre a outra, sem ao menos conhecer, ou então espalhar alguma informação, e isso sim pode ser considerado um crime e pode ter consequências judiciais, além que também pode ter o cancelamento dentro da própria rede e ocasionar problemas futuros. E ainda para corroborar o que a Sara falou anteriormente, a gente tem que levar em consideração quais grupos que esse tipo de crime, que os crimes contra a honra afetam em sua maioria. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode ser vítima de um crime contra a honra, isso é fato. Mas em quais grupos sociais esses crimes geram mais consequências? A gente teve recentemente, ano passado, uns 10 meses atrás, o caso de uma jovem que foi divulgada numa rede muito famosa e por um site de fofoca de notícias extremamente famoso, acho que o mais famoso do país atualmente, que ela estaria em um relacionamento, ela seria a fé de um humorista super famoso do Brasil também. E ela começou a ser muito atacada por isso. E aí ocorreu que ela, infelizmente, veio a se suicidar, E aí a rede está sendo investigada. Se eu não me engano, vai responder por um crime contra a honra, no caso a difamação, e por talvez indução ao suicídio, enfim. Isso ainda está em processo de análise, o processo ainda está correndo, então a gente não sabe exatamente que fim que vai levar. Só que o ponto é, como a Sara falou anteriormente, quando você é vítima de um crime contra a honra, seja difamação, injúria ou calúnia, no caso da calúnia, ela pode acarretar consequências mais sociais. Então, você é acusado de um crime, de um fato criminoso, você pode responder judicialmente, você pode ser investigado. Então, isso pode acarretar em consequências mais judiciais. Só que a difamação e a injúria, elas
eu acredito que elas sejam uma modalidade de crime que pega mais no pessoal. Então, no caso da difamação, você pode ser mal visto pela sociedade, você pode chegar no seu serviço, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua roda de amigos, pode causar exclusão, pode causar diversas coisas, e aí, como consequência disso, problemas psicológicos, depressão, ansiedade, crise de pânico, etc, etc. A injúria é a partir do momento que você sofre xingamento, que alguém te xinga, te humilha, enfim. Isso também causa consequências que a gente vê diariamente, principalmente com adolescentes no meio escolar, então bullying, as crianças acabam se... E, além disso, a gente precisa analisar como um todo. Então, as consequências são muito maiores em grupos minoritários. Então, a gente sabe que na sociedade que a gente vive, os grupos minoritários, eles vão ser os mais afetados com as consequências de crimes contra a honra. Então, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTs, e essas consequências, elas acabam sendo mais devastadoras para esses grupos porque eles já são colocados como estigmatizados na sociedade. Então, por exemplo, uma mulher, normalmente, né, os crimes contra a honra, eles estão voltados para um contexto que coloca em xeque a sua sexualidade, realmente, o seu caráter. Então, a gente tem um caso extremamente midiático aqui no Brasil, que aconteceu, acho que foi em 2020, 2021, que foi com a cantora Luísa Sonza. Ela começou a ser difamada na internet, injuriada, enfim, porque ela teria supostamente traído o seu ex-marido. E aí, por fim, ninguém conseguiu comprovar isso, mas é um estigma que ela carrega até os dias de hoje. Então, em publicações, às vezes postam alguma coisa aleatória no site de fofoca, os comentários são sobre isso. Se acontece alguma coisa na vida pessoal dela, ou, por exemplo, ela é traída, como aconteceu recentemente, as pessoas colocam como se isso fosse uma vingança do universo sobre algo que ela fez com o ex-marido dela, só que isso nunca nem foi comprovado. E mesmo que tivesse sido, a difamação não leva em consideração se aquilo que você está falando é verdade ou não, e sim a intenção que você teve de difamar aquela pessoa, de usar aquele fato para manchar a imagem daquela pessoa. E isso aconteceu com ela. Ela, inclusive, chegou a sofrer ameaças. Enfim, foi um caso extremamente midiático aqui no Brasil e que afetou ela e impactou ela até os dias de hoje. E ela já falou muito sobre isso. Ela tem um documentário no qual ela fala sobre isso, como impactou a vida dela, os problemas que ela adquiriu por causa de uma situação que não aconteceu, mas que as pessoas colocaram como verdade. Então, os crimes contra a honra, eles ainda têm essa característica. Eles não levam em consideração se o que está sendo falado é verdade ou mentira. Porque o ponto em questão dos crimes contra a honra não é esse. Não é se o que você está contando é uma verdade ou uma mentira. No caso, tem algumas exceções, né, como, por exemplo, a calúnia. Se for comprovada que o fato que a pessoa realmente cometeu era um crime, você não vai ser punido por isso, porque você não estava caluniando ela, você imputou um fato que ela de fato cometeu. Mas na difamação e na injúria, a questão não é essa. A questão não é se a pessoa é aquilo ou não, se a pessoa fez aquilo ou não. Leva em consideração o objetivo que você tem de atingir a reputação e a honra daquela pessoa a partir disso. Então eu acho que é muito importante, é um tema que não é tão debatido, a gente não leva tanto em consideração, talvez por ser um crime mais simples, que não gera tanto impacto, por serem crimes mais simples, que não geram tanto impacto, com penas menores, que normalmente não se tornam tão midiáticos, exceto quando é realmente um caso muito extremo, como o caso da cantora Luísa Sonza e o caso da jovem que veio a se suicidar por causa das notícias que estavam veiculando. Quando não é nessas situações, nessas hipóteses em específico, a gente não costuma dar tanta importância. Mas deveria ser dada um pouco mais de importância porque pode causar consequências devastadoras para a reputação da pessoa, para a vida dela, e ela vai ter uma estigmatização que provavelmente vai perdurar por muitos anos. Hoje nós discutimos sobre os crimes contra a honra do artigo 138 ao 145 do Código Penal. Nós falamos sobre a difamação, injúria e calúnia, lembrando que a difamação
e injúria, eles entram nos crimes objetivos. Então, eles ferem diretamente a visão que a sociedade tem das pessoas. Já a calúnia, ela fere a pessoa, a forma que ela se sentiu. Então, é fundamental a gente entender que palavras e ações que desrespeitam as pessoas têm consequências jurídicas também. Então, precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado muito. Deixe seu like, compartilhe e até a próxima!